Da mesma maneira como eu amava a mãe dele, amo a filha dele, da Teira, da Cissa. E eu fico pensando, quando a árvore é boa, os frutos são bons. Amém, Senhor. Todos Amém, são Senhor. ministeriais, né? Então a gente tira o chapéu para ela. Ela não está mais aqui, está com o Senhor, mas Aleluia! a gente ama do mesmo jeito. Tem hora que eu lembro em tudo dela. Senhor, nós queremos apresentar a vida desse homem de Deus, que o Senhor precisa colocar esta roda de água que o Senhor está me mostrando, a labra súbria de canta. Senhor, eu sei que o Senhor está movendo as águas na vida dele, porque, Senhor, ele sempre se preocupou muito, ó Deus, com muitas coisas, mas o Senhor sabe que ele tem, e o Senhor o chamou. Pai querido, então que ele possa exercer no chamado dele, e que as bênçãos incontáveis do Senhor venham segui-lo, persegui-lo, alcançá-lo e fazer morada sobre a vida dele, em nome de Jesus. Que assim seja. Pai, nós declaramos agora selados que todos os demônios que venham perturbar agora, Pai, em nome de Jesus, nós damos voz de comando agora, que saiam, sejam manietados no lugar onde Jesus determinar. Em nome dele, em nome do Senhor Jesus, que o sangue dele venha cobrir essa igreja nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. A paz do Senhor. Quando a pastora Beth convidou, eu fiquei honrado, muito honrado. E eu preparei um estudo, 5 páginas. Só que eu não vou pregar nada do que está aqui. Eu estava lá atrás e alguma coisa assim, mas o Espírito falou tudo diferente. O Espírito é um só, não há 2 Espíritos. E quando ele começa a mover a igreja na adoração, a palavra vem para selar aquilo que ele já ministrou. Vocês creem nisso? Adoração. Nós começamos o culto hoje com o pastor Alfredo orientando como devemos orar o Salmo 91, colocando o verbo na primeira pessoa. Você está aqui para ser orientado. Muitas vezes nós chegamos na igreja para pedir um favor a Deus, ou um favor ao profeta, né? Tem gente que crê mais no profeta do que a Deus. Mas, na verdade, você tem que vir à igreja para ser orientado. Porque aí você não vai precisar andar atrás de pessoas e você vai andar atrás de Deus, atrás do Espírito Santo. Então, quando a boca de Deus fala através de pessoas aqui, presta atenção, porque tem um efeito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele pode não ser você, como o pastor falou. Agora, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, você está determinando no mundo espiritual aquilo que você quer e aquilo que vai acontecer. A Bíblia diz que a nossa palavra tem o poder da vida e da morte. Você precisa ter
esse conhecimento, você precisa ser orientado com relação a isso. Que depende do que você fala durante o dia, você pode decretar a morte sobre a sua vida e sobre a vida de pessoas. Mas estou acostumado, é a gíria, é o jeito, mas é assim que a gente fala. Não, é assim que você aprendeu no mundo. É assim que você ouviu errado. E o que Deus estava me falando ali? Por que todo mundo aqui fala a paz do Senhor? Você tem entendimento disso? Gente, não tem nada a ver com o que eu ia falar aqui. A paz do Senhor não é um jargão religioso, não é alguém que um dia inventou e falou assim: a paz do Senhor, irmão. Isso tem uma chave no mundo espiritual. Quando eu declaro a paz do Senhor, eu estou dizendo o quê? Que a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, ela vai estar sobre a sua vida. É isso que eu estou desejando. A paz do Senhor, irmão, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. E essa paz vai te trazer aquilo que você não precisa entender, mas ela vai mexer com você. A paz do Senhor é para aquilo que nós vamos conversar, não tenha nenhum espírito de confusão entre nós. Quando eu declaro a paz do Senhor, eu estou dizendo no mundo espiritual a todos os demônios, principados, potestades, hostes malignas: aqui você se afasta, porque a paz do Senhor, a luz do Deus vivo está aqui. Isaías 60, verso 1 diz: dispõe-te ou desperta, porque a luz do Senhor está sobre você, e a graça do Senhor vai à tua frente. Bonito, né? Poético, bacana, é bom ouvir. Mas qual é a primeira palavra? Levanta-te, desperta, dispõe-te. Se você não se dispor, se você não despertar, se você não levantar, a luz do Senhor não estará sobre você. E consequentemente, a graça do Senhor não estará à sua frente. Então você vai estar num caminho por sua conta. Nós precisamos entender aquilo que nós falamos e ouvimos. Quem sabe aqui, só precisa levantar o braço. Tinha um pastor muito querido, o pastor Maurício, que ele fala assim: quem aqui tem dificuldade assim? Ok, não quero expor ninguém, só pisca. Quem sabe me definir, não biblicamente, até no dicionário, tá? O que significa a palavra aleluia? Alguém aqui sabe? Só levanta a mão. Me defina a palavra aleluia. Pastor, não vale. Como é que vocês ficam repetindo isso o culto inteiro? Como é que você repete isso o culto inteiro se você não sabe o que você está falando? Essa é uma palavra que vem do hebraico. Aluai quer dizer adoração. E a última palavra, o ia, Y-A-H, é o sufixo de Yahvé, que é Deus. Ou seja, aleluia significa o quê? Adoração a Deus. Então, quando você fala aleluia, aleluia, você está dizendo: eu estou adorando a Deus. Aleluia também pode ser definido no dicionário como um grito de alegria, um grito de satisfação. Se você conhece aquilo que você está falando, a sua autoridade é quadruplicada, quintuplicada. Você vira essa palavra, ela se potencializa na sua boca. Mas quando você fala sem conhecimento, palavras jogadas ao vento. Então, a partir de hoje, aplique a palavra aleluia quando você falar. Glória a Deus. Amém. Amém.
amém significa assim seja. Amém significa eu concordo. Então, quando você ouvir uma bobagem, e infelizmente hoje de manhã minha mulher perguntou: o que você está fazendo? Eu estava no celular vendo alguns posts sobre as confusões que as igrejas estão vivendo hoje, algumas atrocidades que alguns líderes estão falando, que não são bíblicas, e a igreja falando amém. Aí você olha e fala: pô, como é que eu concordo com isso? Eu não concordo. Você tem o livre arbítrio. Deus, Ele é tão bom, tão justo, tão democrático, apesar que essa palavra está meio esquisita hoje, para você decidir aquilo que você fala amém ou não. Então cuidado quando você usa essa palavra. Agora, a palavra não diz: quando dois ou mais concordarem acerca de algo aqui na terra, eu assim ligarei nos céus. O seu amém, quando você ouve uma palavra aqui, ela está sendo ligada no céu. Ligada no céu, ela tem autoridade. Aquilo que foi dito sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja, ela se torna de uma ministração para algo que vira autoridade no mundo espiritual. E a igreja, ela tem que empurrar o mundo espiritual. As portas do inferno podem até prevalecer sobre você às vezes, mas sobre a igreja ela jamais prosperará. Então o aleluia aqui, o amém aqui, vocês têm que ter consciência daquilo que vocês estão falando. Não é para falar bonitinho, concordância verbal, adverbial. Ontem a gente estava falando isso, né? Sempre fui... Eu particularmente escrevo bem, mas eu era tão ruim em português, que era conjunção, né? Proparoxítono, nome horrível, né? Mas o que nós temos que entender é que a nossa boca, Deus nos deu autoridade para abençoar ou amaldiçoar. E você tem que escolher isso todos os dias. Outra coisa, mas é minha, pessoal, a palavra aleluias. Eu não estou criticando ninguém, tá? Por favor. Só estou dizendo aquilo que está escrito. A palavra aleluias não pode ser dita. Não pode ser dita. O que significa aleluia? Acabei de falar. O que significa aleluia? Quantos Deus? Vou fazer um erro de concordância aqui. Quantos Deus existem? Então não pode ter plural. É saber, porque às vezes, quando você fala aleluias, algumas religiões pagãs, elas usam esse termo porque elas adoram vários deuses. Então, aleluias, porque elas adoram vários deuses. Então, em nome de Jesus, não use mais a palavra aleluias, porque você só adora a um Deus. E Ele está no singular porque Ele é único, soberano, poderoso. Outra coisa que a gente tem que entender é que a primeira parte do culto, muitas igrejas, e eu não estou criticando a igreja aqui, vamos fazer uns cânticos enquanto o povo chega, né? Então, enquanto o pregador não vai falar, vamos distrair o povo com umas musiquinhas. Está amarrado isso em nome de Jesus. Às vezes a ministração no louvor
ela é mais efetiva e eficaz do que a própria pregação na sua vida. Tem gente que é tocada durante a adoração de uma forma mais profunda, mais eficaz. Deus fala diretamente, às vezes, mais no louvor do que na pregação. Então, quando você entrar aqui, você tem que entender que desde a oração inicial até o fim do culto, Deus tem uma estratégia para falar com cada um de nós aqui. E Ele não é absoluto, eu vou falar só na hora da pregação. Adoração é culto. A hora da adoração é ministração. Então, por favor, preste atenção na letra. Porque aquilo que está sendo cantado aqui pode ser a oração que pode mudar a sua vida. Eu já fui tocado pela adoração. E Deus me confrontou na adoração. Deus já me abençoou na adoração. Hoje vocês oraram, vocês cantaram aqui, vocês adoraram coisas sobrenaturais. E é por isso que nós precisamos aprender a sermos orientados. Eu quero sentir o abraço do Senhor. Você precisa aprender a sentir esse abraço até fisicamente, porque é possível sentir fisicamente isso. Há cânticos que vocês cantaram, adoraram hoje aqui, que tem um poder sobrenatural. Sabe por quê? Porque alguns cânticos, adorações que hoje foram ministrados aqui, são a própria palavra de Deus. Foi texto retirado e musicalizado. E a palavra de Deus não volta vazia. Aonde que a gente aprende esse negócio? Mas o que é esse negócio que a palavra de Deus não volta vazia? Isaías 55, eu acho. Porque a água desce dos céus, penetra na terra, nasce a planta e depois volta para a nuvem. O que cai dos céus, ele não cai para fazer nada. Tudo que cai do céu, ele prepara a terra, ele faz algo brotar, e esse brotar traz o fruto para poder alimentar a nossa vida espiritual. Por isso que ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela vem. Muitas vezes o seu terreno, ele está seco. Ele está seco. Mas hoje, Deus está afofando a sua terra. Deus derramou sobre você uma chuva serôdia e temporã. E depois vai aprender o que é serôdia e o que é temporã, porque isso não é meteorologia. Isso é importante você entender. Porque a chuva, se ela vier muito forte, ela leva tudo, não serve para nada. Mas a serôdia e a temporã, a serôdia é aquela que cai devagar e constante. A temporã é aquela que cai na hora certa. Então nós precisamos da serôdia, aquela o tempo inteiro, nos regando, nos alimentando. E hoje Deus muda a sua vida. Você recebeu a irrigação no teu solo. Portanto, cuida desse solo a partir de hoje, porque vai brotar fruto desse solo. Receba o que você recebeu hoje aqui. Sobrenatural de Deus. Gente, eu pensei que estudei com tanto carinho isso aqui. Eu vou guardar. Quem sabe? 2023. Eu era CEO de uma empresa. Eu não era o gerente, o diretor, eu era o CEO da empresa. E no meio do ano, essa empresa se dissolveu
E eu fui contratada por uma outra empresa para também ocupar o cargo de CEO. E em 2 meses, eu percebi que essa empresa, ela praticava atos completamente incoerentes, irresponsáveis e principalmente ilegais. Depois de 3 meses eu me desligo dessa empresa, porque não dava para ficar ali, era muito forte. No segundo semestre de 23, eu, minha esposa, minha casa, a gente se viu numa situação muito difícil. Dinheiro sumiu. Mas como? Você não ganhava bem, não sei o quê? Sumiu. Sumiu, secou a minha terra. E aí eu falei, secou a minha terra? Não. Uma amiga nossa, irmã em Cristo, ligou e falou o seguinte: Deus falou comigo. E ela não é profeta, é uma pessoa, né? Esse negócio de orar pelos irmãos não é suficiente. Nós temos que agir também pelos irmãos. Então hoje, quando o irmão falou que nós podemos abençoar a vida de pessoas, se você sentiu isso no seu coração e é genuíno, que tem uma diferença entre piedade e motivação. Se a sua motivação é genuína, não hesite de abençoar. Essa pessoa falou, eu vou me levantar, vou ligar para todos os nossos amigos, os cristãos, e nós vamos abençoar vocês. Os gastos lá de casa não são poucos. Nós terminamos dezembro de 2024, foram 7 meses até janeiro, aonde nós pagamos todas as contas de cada mês. Tivemos que ir a banco uma vez só. Todas as contas foram pagas, não ficamos devendo para ninguém. Porque Deus levantou pessoas para nos abençoar. Nossa, que testemunho bonito. Nós tivemos que aprender uma coisa que foi com muito choro: depender de Deus. Irmãos, quando você olha uma circunstância, você se desespera, não tem jeito. Você fica aflito, angustiado, você fica cego. Mas você não está dependendo de Deus, porque você está orando a Deus, mas você está tentando buscar de um outro lado uma solução. E Deus é suficientemente para poder resolver as nossas coisas. Então, quando foi dito hoje aqui, não, porque você dá X, você pode receber Y. Ele não falou isso no sentido de que Deus barganha conosco. É porque o sobrenatural de Deus existe. Deus é sobrenatural. Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. Amém. Então vocês precisam crer nisso. Agora, depender de Deus, sabe o que é? É você entregar e não interferir. Tinha hora que a gente parecia 2 irresponsáveis. Não vamos tomar nenhuma atitude. Lógico que a gente estava procurando, fazendo. Na hora final, aos 48 do segundo tempo, o juiz com o apito na boca. Pronto, essa não deu, vai. Caía vem aquele, né? Aquele apitinho no celular, que nem foi dito, né? Vai lá, olha o que é. Depositaram, tem um Pix na sua conta. Sobrenatural. Sabe por quê? Porque a chuva serôdia, ela não cessou sobre as nossas vidas. Deus continuava falando de que a palavra dele não volta vazia. Nós temos que entender,
15 anos atrás, 14 anos atrás, eu infartei. Mas infartar de abrir, né? Não é aquele de fazer um stentezinho. E nós tínhamos um plano de saúde que era Unimed Paulistano, que estava falindo, a mídia toda dizendo tal. Eu fui sozinho para o São Luís. A moça, quando eu cheguei na recepção, dei a carteirinha para ela, ela falou: nossa moça, o senhor está verde, pode entrar direto. Você imagina o estado que eu estava. Na hora que ele bateu, o médico bateu o eletro e falou assim: sala de emergência. Começou aquela correria, tal, não sei o quê. Aí veio um cara de gravatinha: o seu plano não cobre esse tipo de coisa, o senhor tem que resolver, porque daqui a 1 hora o senhor tem que sair, porque o senhor tem que ter um outro tratamento. A Célia estava viajando, a minha irmã, que foi dita hoje aqui, foi para lá, e eu só falei: se possível, não me deixe levar para o SUS. Nós tínhamos muitos amigos médicos, tentem me levar para o INCOR, em frente ao Hospital das Clínicas. E o meu telefone já não estava comigo, estava tocando, até que a minha irmã atendeu, e uma amiga nossa que era pastor, que é pastora, estava ministrando uma reunião de oração na casa de umas senhoras da Sociedade Paulista. Pessoal, nós paramos o culto de mulher, hein? Reunião de mulher. Nós paramos o culto aqui porque Deus incomodou, porque tinha que orar pelo Marco. O que aconteceu? Eu achei que você já estava sabendo. Ele infartou e aí contou para ela. Tinha uma irmã lá que mexeu com o seu prestígio, com o seu relacionamento, e eu acabei 2 horas depois dentro de uma ambulância do Sírio-Libanês. Fui operado pelo Jatene, a maior autoridade cardiológica do país, tratado era o cara que é quase o presidente do Sírio lá, doutor Khalil, e eu tive o melhor hospital do Brasil, o melhor médico do Brasil, o melhor tratamento do Brasil. Custou caro? 0 centavos. Posso ouvir um amém por isso? Eu não sou melhor do que ninguém. Se você hoje aqui está passando por uma situação econômica de saúde, da mesma maneira que Deus teve misericórdia da minha vida, Ele pode ter misericórdia da vida de vocês. E a palavra que Deus me deu é aquela palavra que diz: comei e bebei. Comei e bebei, porque é de graça. Por que gastais mal aquilo que tendes ganho? Não estamos falando só de dinheiro, não. Nós estamos falando do tempo, nós estamos falando de absolutamente tudo. A dedicação que nós temos que dar aos nossos filhos, aos nossos pais. Eu errei muito com os meus pais. Mas tudo isso daqui mostra que Deus pode te dar conhecimento. Mas a unção de Deus que está sobre todos nós, não está no conhecimento. Ele está no seu coração, naquilo que você se coloca diante de Deus. Se você tem uma sinceridade, Deus não olha os seus filhos por aquilo que são, mas Ele examina o coração de cada um de nós. Davi falava: Senhor, esquadrinha o meu coração e tira de mim aquilo que é mal. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Senhor, esquadrinha, passa um PET scan na minha vida.
e tira de mim aquilo que é mal. E se você não estiver suficientemente em condições de tirar você mesmo, o Espírito Santo de Deus fará isso. Eu só quero que você abra a Bíblia em João. João 14, verso 16. Alguma coisinha tinha que pegar daqui, né? Foi tanto esforço, né, para não falar. Outra coisa que eu gostaria de sugerir a vocês, e com o Google hoje isso fica muito fácil. Quando você lê um texto bíblico, procure entender o que estava acontecendo naquele momento. Qual era a circunstância que estava acontecendo naquele momento, para que você possa também entender, porque como Jesus sempre falou por parábolas, para que você também possa entender e receber do Espírito esse discernimento, para você captar aquilo que ele quer dizer. Nesse momento aqui em João 14, Jesus estava se despedindo dos discípulos. Era um momento onde ele estava dando algumas orientações de como os discípulos deveriam fazer a partir do momento que ele fosse arrebatado. E aí no verso 16 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando eu olho e leio isso, eu falo, peraí, isso não é para hoje, domingo, isso não é para a semana que vem ou durante o aniversário da igreja, é para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Se o mundo não vê e não conhece, e vamos dividir um pouco aqui a religiosidade da espiritualidade, você não vai conseguir ter coisas boas no mundo quando você quer algo sobrenatural. O sobrenatural só vem de Deus. Não há outro que possa fazer, ministrar ou fazer acontecer o sobrenatural. Então não adianta você ir buscar no mundo, sabe por quê? Porque está escrito aqui, ó. Porque o mundo não vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas não é só aleluia, não. Presta atenção. O Espírito Santo está em nós, por isso que você precisa estar aqui congregando. Eu fiquei muito fora de congregar. E por mais que se busque a Deus, não é a mesma coisa, porque a experiência de um acaba motivando o outro. Você quer ver outra coisa que muita gente interpreta errado esse texto? Trazei à minha memória, Senhor, aquilo que me dá esperança. E aí a pessoa fica assim, ai, aquele contrato que eu vou assinar, ai, que esperança, ai, aquilo que eu preciso, Senhor, traz à minha memória. Mesmo quem, como eu, não é bom de português, traz à minha memória, é algo que já aconteceu. Então, quem aqui nunca foi abençoado por Deus, levanta a mão. Então, se alguém aqui já foi abençoado por Deus, você tem que pegar na hora que o barraco está caindo, que o pau está quebrando. Senhor, se o Senhor me livrou daquela vez, se o Senhor me tirou daquela situação, Senhor, em nome de Jesus, me traz isso na memória, porque isso vai fortalecer a minha fé, isso vai gerar minha esperança, isso vai gerar que eu tenha forças para declarar que eu vou conquistar essa outra coisa que eu preciso. Nós precisamos entender e como aplicar a palavra. Continuando. Não vos deixarei órfãos,
Ninguém aqui é órfão. Ninguém aqui pode dizer, ai, coitado que sou. Você tem um pai que está lá em cima. Você pode ter o melhor pai do mundo aqui na terra, mas tem um pai que é melhor ainda, que está lá em cima. E ele não dorme e nem cochila, diz o Salmo 121. Olharei para os montes e direi, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O guarda de Israel que não dorme e nem cochila. E ele termina esse texto, esse salmo, dizendo, e eu te abençoarei na ida e na volta. Eu, o Senhor, o disse, e isso é para sempre. Não, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha o que está escrito aqui, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que quem vai mandar? Quem vai mandar o Espírito Santo? Vocês estão dormindo? Quem vai mandar o Espírito Santo? Igreja, acorda, é Deus, é o Pai. Ele vai enviar o conselheiro, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, conselheiro, vai lhe ensinar todas as coisas e vai fazer você lembrar tudo o que ele disser. O que ele disse, Jesus. O Espírito Santo é conselheiro. Se você precisa de conselho, entra no teu quarto e em secreto busca o Senhor, que vê todas as coisas, e em secreto ele vai te responder aquilo que você precisa, porque se você estiver diante dele com sinceridade, ele será conselheiro suficiente para poder te responder, te aconselhar e te orientar sobre aquilo que você deve fazer. Outra coisa, Deus não chega atrasado. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas eu preciso desse dinheiro de qualquer jeito. Você está preparado para receber e administrar esse dinheiro? Ou você vai fazer uma bobagem como você já fez tantas vezes e por isso que você está nessa situação? Você já se fez essa pergunta? São coisas que Deus sabe quando você está preparado para receber aquela resposta, para receber aquilo que você precisa. Você já aprendeu o suficiente com essa dificuldade para você não cometer de novo a mesma dificuldade e de novo estar diante de Deus pedindo a mesma coisa, porque você desperdiçou aquilo que Deus já te tinha dado outra vez? Se você bobear, isso é espiritual. Deus desliga do terceiro céu a bênção. Se você não vier buscar, se você não estiver preparado, aquilo pode ser roubado da sua vida. Esteja atento para você receber de Deus aquilo que é seu. Por isso que se fala justiça de Deus. Hoje nós cantamos aqui, né? A justiça de Deus. O primeiro cântico falava de justiça. Aprenda a discernir o que é um fantasma sobre o mar e o que é o próprio Jesus andando sobre as águas. Para terminar, você precisa entender, eu preciso entender, porque eu creio no que eu vou falar agora. Eu estou falando para mim mesmo, tá? Porque conforme eu disse, não era nada disso que eu ia falar, mas Deus me confrontou bastante ali atrás hoje. Muito. Muito. E quando eu vinha para cá hoje, eu fiz uma oração com a minha esposa, e eu falei, Senhor, que hoje possa ser um romper de águas sobre a minha vida. E eu creio nisso, porque foi a oração que a pastora Beth falou da roda, a visão que ela teve.
E a minha esposa está aí que não me deixa mentir. A gente pediu que seja um romper de águas. Deus não brinca com a gente. Deus não brinca conosco. Ele é muito bem-humorado, Ele é muito alegre, mas Ele não brinca conosco. E se nós estamos em guerra, natural e espiritualmente, hoje você sai aqui, você está em guerra, você pode ser assaltado, sequestrado, morto, mas no mundo espiritual tem uma coisa que você pode fazer todos os dias, e nós temos praticado isso em casa, e as coisas têm mudado. Se revista da armadura celestial de Deus. Mas declare isso, não leia como hoje o pastor Alfredo falou. Não leia, declare, leia falando. Toma posse do capacete da salvação. Toma posse. Pegar aqui o texto. Efésios 6. Depois você vai ler em casa. Capacete da salvação. A minha mente não vai se contaminar com nada daquilo que eu enxergo. Couraça da justiça. Para quem não sabe o que é couraça, couraça, se você já assistiu o filme de capa e espada, é aquela coisa de ferro, de bronze, que protegia o peito e as costas. E o que tem aqui na frente? O coração do homem é enganoso, mas com essa couraça nós somos protegidos. Afivelai o cinturão da verdade. Ele envolve os nossos lombos, segura essa couraça. Conhecereis a verdade, e a verdade. E se você estiver na verdade, você nunca vai estar sozinho. Calcem as sandálias do Evangelho da Paz, para que você não se desvie para a direita nem para a esquerda. Isso não está falando de GPS, está falando o seguinte: olhai para o monte e de onde virá meu socorro. Eu tenho que olhar para o monte. Eu não vou olhar para o problema financeiro, para a enfermidade. Quem crê aqui que o Josué está curado? Não tem aleluia, você tem que gritar amém e aleluia, porque essa força que você vai sair da sua boca é que vai gerar a cura nele. Você está sendo responsável. Então, quem crê que o Josué está sendo curado agora? Isaac. Se tiver algum Josué, já recebeu também. Pedro só foi liberto porque os cristãos oraram e intercederam. Levanta o escudo da fé, para que você coloque ele sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, seu marido, seus pais, seus amigos, porque nenhum dardo inflamado do inimigo vai te alcançar, vai te picar. E o principal, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho tentado não mais orar de uma maneira eu falando, eu tenho tentado orar a palavra, porque eu tenho entendido o quê? Que quando eu oro a palavra, nada pode ir contra aquilo que eu estou orando, porque nada pode se levantar contra a palavra de Deus. Então, quando eu oro, se o Senhor é por mim, de novo, mudando o verbo, pastor Alfredo, porque a palavra diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas de manhã se o Senhor é por mim, nada se levantará contra a minha vida. Agindo o Senhor, quem me impedirá? Você desafiou o mundo espiritual. Por favor, guardem isso. O que eu tentei falar aqui hoje foi não aquilo que eu li ou aprendi.
Eu tentei falar aquilo que eu experimentei. E se Deus age sobre um, Ele age sobre todos. Depende do teu momento, da intensidade do seu problema e do tempo que você precisa para ser curado. Então, receba aquilo que Deus tem hoje para a sua vida e creia no sobrenatural de Deus. E que a sua boca, a partir de hoje, tenha entendimento para poder declarar no mundo espiritual que todo aquele que se levanta contra a sua vida cairá, porque o Senhor é a tua salvação, o Senhor é a alegria da sua vida, e é a força de Deus que nós declaramos nesta manhã que está sobre nós. A alegria do Senhor é a nossa força. E por que a alegria do Senhor é a nossa força? Porque Ele vai fazer festa? Não, porque Ele se alegra com o nosso bem-estar, porque Ele se alegra com a nossa vitória. Então que a gente possa declarar nessa manhã, no começo dessa semana: a alegria do Senhor é a minha força, porque Ele tem alegria em me abençoar, em fazer aquilo. Ele tem vontade de satisfazer os desejos do meu coração, mas eu preciso estar alinhado com Ele, para que Ele possa derramar e operar nas nossas vidas. Amém. Amém. Deixa aqui.